A honra, a glória, o louvor, a adoração a Ele, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. Para Jesus. Para Jesus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2018. 2018, ano da bondade do Senhor. Diga: eu serei altamente favorecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Uma boa noite a todos. Quem já assistiu uma palestra de autoajuda, levanta a mão, por favor. Eu sempre falo as coisas, o maior livro de autoajuda é a Bíblia Sagrada. Essa é a realidade. Não sou contra você ver alguma coisa, assistir alguma coisa, porém, existem pessoas que assumem a verdade, dizendo de onde extrai, né, todas as suas receitas, todos os seus ensinamentos. Tem pessoas que não, né? Existem palestrantes bastante sinceros que eles deixam claro. Alguns, proposital, não colocam, pelo fato de talvez não haver o interesse da parte das pessoas, mas é importante que nós possamos entender uma coisa. O maior e mais importante livro de autoajuda está aqui diante de nós, em nossas mãos. Até porque não é um livro simplesmente que leva a pessoa a uma motivação, é um livro que leva à transformação, à mudança de vida. Motivação não muda a vida de ninguém, empolgação não muda a vida de ninguém, até porque empolgação, as mudanças, elas duram enquanto a empolgação durar, né? Se a empolgação passar, acabou a mudança, não tem mais mudança alguma. E nós não podemos viver de empolgação, é uma mudança de vida, é uma mudança no estilo de vida. E começando, eu quero, antes de eu introduzir a mensagem de hoje, coloca Eclesiastes 9:10 aí, que é uma mensagem que nós lemos ainda na segunda-feira. Diga comigo: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam, lê ali, com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O que as suas mãos tiver que fazer agora, outra tradução diz, o que vier às tuas mãos, o que vier às tuas mãos, as oportunidades que Deus coloca diante de você, é agora. Por quê? Tem gente que acredita que vai ter paz ou vai viver momentos felizes após essa vida. E eu tenho falado sobre isso. Dependendo do teu estilo de vida, da tua fé, desculpa, não é verdade. Dependendo da fé, como você tem conduzido a sua vida, não é verdade. Você está correndo o risco de, inclusive, aquilo que você acredita que vai ser o seu descanso, ser o princípio de dores, o princípio de aflições. Porque para entrar lá depende do que eu estou fazendo aqui agora. Como eu estou conduzindo a minha vida agora, que tipo de fé eu estou vivendo agora. Como o reino de Deus não consiste em palavras, não é palavras. Por isso que nós precisamos estar atentos se as nossas palavras, se as nossas atitudes estão de acordo com as nossas palavras. Porque palavras simplesmente não pode mudar a vida, não. O reino de Deus não consiste em palavras, sim em poder. E lembrando mais uma coisa, diga comigo, o reino dos céus é conquistado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E olha o que nós estamos lendo agora. O que as suas mãos tiverem que fazer, diga comigo, que o faça com toda a sua força. É com toda a sua força, é colocando toda a sua força, porque senão, tudo que você colocar pouca força, você não vai ter resultado, em nada, absolutamente nada.
que você colocar pouca força, você terá resultado. Por isso está cheio de pessoas frustradas. Cheio de pessoas frustradas, infelizes, amarguradas, decepcionadas com a vida. Por quê? Porque a direção vem, o conselho vem, a oportunidade vem. E aí, o que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem nos dado? Agora, só queria dar essa introdução e eu vou entrar na mensagem de hoje. Por que eu comecei por aqui? Porque essa é uma oportunidade. É uma oportunidade da manifestação da sua fé. Diga comigo, espiritual bem? Tudo bem. Espiritual mal? Tudo mal. Esse é o grande termômetro na sua vida. Se o teu espiritual estiver bem, a sua vida vai caminhar bem, tudo na sua vida vai caminhar bem. Porque você vai ter visão, direção, sabedoria, graça e o favor de Deus sobre a tua vida. Então vai caminhar bem. Se o espiritual estiver mal, tudo vai caminhar mal. Porque, inclusive, você não tem a graça, não tem o favor, não tem a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então, por isso que se há algo que nós temos que colocar força, é no nosso espiritual. Porque se não colocarmos força, vida você só tem essa, e na sepultura, para onde você vai, não há atividade. Na sepultura, para onde você vai, não há mais o que fazer. Então, a hora é agora. Amém? Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico estava sentado, diga comigo, numa janela. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, diga comigo, estava... O que está escrito? Olha aqui para mim, por favor, e preste atenção no que eu vou falar, porque lembre-se sempre, se tem uma coisa que você deve levar a sério, é o que você ouve na igreja. Porque você pode até ignorar o que você ouve na igreja, só que você não tem como ignorar os resultados, porque Deus fala, Deus adverte, Deus orienta, Deus dá direção, Ele fala, o tempo todo Deus está falando. Aí cabe a nós parar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Paulo, o maior pregador da época, sabe aquele pregador que todo mundo queria ouvir? Que vinham gente de longe, inclusive, se eu der sequência aqui, você vai ver que vinham gente de longe, vinham gente da Ásia para escutar as pregações de Paulo, os ensinamentos de Paulo, porque eram ensinamentos poderosos, ensinamentos transformadores, ensinamentos que realmente, quando entrava, mudava a vida das pessoas. Então, Paulo estava ali no lugar pregando, possivelmente um local como este, as pessoas acomodadas com o lugar certo para se acomodar e ouvir com lucidez a palavra. E como Paulo pretendia, era aquela oportunidade, era aquele momento. Paulo tinha pressa porque já ia seguir viagem e fazer o trabalho em outros lugares. E aí vem esse jovem chamado Eutico, diga comigo, que estava sentado numa janela. Sentado numa janela, primeiro, fazendo do seu jeito, fazendo da sua maneira, porque se tem um lugar certo para sentar, não tem que sentar em janela. Segundo, se tem uma coisa nessa vida, é o que nós estamos falando, tudo que você não coloca foco, força, você não vai ter resultado. Sentado numa janela, então certamente o cidadão está sentado, olhando Paulo pregar e vendo o movimento da rua, olhando o movimento, vendo Paulo, escutando parte do que Paulo falava, e certamente em alguns momentos olhando para fora,
vendo o movimento do que estava acontecendo lá fora, sem foco, do seu jeito, da sua maneira, displicente, indisciplinado, estando ali, diante do maior pregador do momento, da atualidade, ouvindo uma multidão, escutando aquela pregação, pessoas tendo as suas vidas transformadas, e vem o rapaz, o jovem, e senta na janela, ao invés de sentar no local apropriado, ao invés de estar focado, olhando só numa direção, sentado numa janela, olha para dentro e olha para fora, olha para dentro e olha para fora. Nessa brincadeira, ele cochilou, dormiu, caiu. Quando o levantaram, estava morto. Ali com a oportunidade de ser altamente abençoado, de ter a sua vida transformada, de ter a mudança total da sua vida, de receber ensinamentos que certamente transformaria a sua vida, se absorvesse. É aquilo que nós sempre falamos, nós precisamos estar atentos, porque Deus coloca as pessoas certas, no momento certo, pessoas que serão um canal de bênção na vida da gente. Ali estava o maior pregador, não só da época, de lá para cá, o homem que mais realizou, que mais igrejas abriu, estava ali diante dele, enquanto muitos estavam agarrando aquela oportunidade, Eutico sentado numa janela, fazendo do seu jeito. Isso representa o quê? Representa o tipo de cristão que hoje está por aí também, que quer fazer do seu jeito. Tem a maneira certa, mas ele quer fazer do seu jeito. Ele, ao invés de estar focado, ele está com os olhos aqui e outro lá. Os olhos na mensagem do Senhor, o outro olho, horas a visão está direcionada ao Senhor, horas está o mundo, voltado para o que não deve. Ora está escutando o que Deus fala, ora está focado no que não deveria estar focado. E o que vai acontecer com isso? Cair. E a queda pode ser fatal. Bispo, não tem gente que cai na igreja continuamente? Vive caindo. E tem gente que a queda é fatal. É que é fatal. Por quê? Porque se eu não tenho foco, a pessoa que não tem foco, e começando pelo espiritual. Começando pelo espiritual, é como nós disse. Jesus disse assim, repita comigo: sem mim, nada podereis fazer. Ponto. Isso aí tem que entrar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você pode fazer o que quiser. Segredo de sucesso: se Deus está com você. Se a bênção de Deus está com você. Se não estiver, bicho, mas tem tanta gente que constrói, beleza, verdade. Quantos estabelecem? Quantos que vocês já viram que construiu muito e hoje está no fundo do poço? Quantos? Quantos vocês já viram que o que a gente mais encontra hoje, pode parar e prestar atenção. Pode parar e prestar atenção, conversa com as pessoas. Eu morei, eu fui empresário, eu tive esse carro, eu tive aquele carro, eu fui casado, eu tive. Todo mundo teve. Pode prestar atenção, conversa com os outros. Sempre em algum momento da vida alguém teve alguma coisa bacana, desfrutou de alguma coisa bacana. E muitos perderam, desmoronaram, caiu. Diga comigo: vencido pelo sono. Vencido pelo sono. Sono da negligência, sono da imprudência, sono da distração. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Por quê? Se estivesse fazendo a coisa certa, da maneira correta, será que tinha caído, tinha morrido? Janela era lugar para sentar? Sim ou não? E aí, se nós olharmos hoje, e a janela está aí diante de nós,
É a mesma coisa. Aonde está a porta da igreja? Está nas tuas costas. Aonde está o altar? Está na tua frente. Você está de costa para a porta. Se talvez nós estivéssemos na lateral, virado para a porta, cada carro que passasse, você ia fazer assim, ó. Olhar no altar e olhar o que está acontecendo na rua. Olhar no altar e olhar o que está acontecendo na rua. O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque se nós não tivermos foco, acontece isso com a sua vida no dia a dia. Você não consegue se focar nas mensagens, no que Deus quer falar com você, no que Deus quer fazer na sua vida, a direção que Deus está te dando. Por quê? Porque você está sempre sentado na janela. É o cristão sentado na janela. É o cristão que está sempre sentado na janela. E o cristão que está sempre sentado na janela, corre o risco do sono, o pegar violentamente, cair e a queda ser fatal. Aqui, esse cidadão teve ainda a oportunidade. Passa por favor. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Era a oportunidade, era aquela hora. Era aquela hora, Paulo estava indo embora, era aquela hora, era aquela oportunidade. Quem está entendendo, gente? Você sabe que o grande problema das pessoas é a falta de foco. Eu tenho falado muito sobre isso. Porque tudo que você não coloca foco não tem resultado. Não funciona em absolutamente nada, em nenhuma área da sua vida. Principalmente a vida espiritual, que, como eu disse, a base da pirâmide é o espiritual. Se a base não for bem feita, o resto, você pode construir um bom edifício, não tem um bom alicerce, vai cair, vai desmoronar. Se você tentar levantar um prédio muito alto em cima do que não existe um bom alicerce, vai desmoronar, vai cair. É o que tem acontecido na vida de muitas pessoas, como acabei de citar. Eu tive, eu fiz, eu construí, eu fui dono, eu fui empresário, eu fui isso, eu fui aquilo, eu tinha uma família, eu tive... E aí vai. É sempre a história do eu tive. Mas o eu tive é passado. Eu tenho que falar, eu tenho, eu vivo. Eu estou vivendo. Eu estou vivendo, eu estou abençoado, eu estou construindo, eu estou avançando, eu estou em ascensão. Amém? Por isso eu não posso fazer do meu jeito. Se eu quiser fazer do meu jeito, não vai dar certo. Se eu quiser conduzir do meu jeito, não vai dar certo. Não tem como. Eu preciso parar e entender o que Deus tem cobrado de mim, o que Deus tem falado e como Deus tem me ensinado, porque senão não vai dar certo. Não funciona. E lembrando, fazendo uma observação, janela, o cristão que está sentado na janela, ele está com um olho no altar, um olho para fora, um olho no altar e um olho para a rua, um olho no altar e um olho no mundo, um olho no altar, e essa janela pode ser várias coisas. Pode ser literalmente esse olhar para fora, a janela pode ser o seu computador, a janela pode ser a sua televisão, a janela pode ser realmente que há momentos que você está com o olho lá, o outro lá. Você quer o melhor de Deus e você quer o melhor do mundo, não tem jeito. Ou você escolhe, ou, vamos seguir? Passa, por favor. Pode passar. Pode passar. Elias dirigiu-se ao povo e disse, repita comigo, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? E isso por quê? Por que Elias chegou a esse ponto? Porque chegou o momento que o povo oscilava. Há momentos que estava servindo a Deus, há momentos que estavam buscando a Baal. Há momentos que estavam buscando a Deus, há momentos que estavam buscando a Baal. Aí sabe o que Deus fez? Deus disse, ore e faça parar de chover. Ore para que não chova mais nesse lugar. Não chovia, não tinha prosperidade. Não chovia, a terra não era regada. Não chovia, não havia plantações e não havia colheitas. E aí,
Olha a palavra que saiu da boca de Elias. Repita comigo. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Até quando? Essa é a pergunta que Deus faz para nós. Até quando, filho? Até quando você vai oscilar em dois caminhos, dois pensamentos? Até quando você vai ficar com um pé lá ou outro cá? Até quando? Você quer mudança, você quer ser cabeça, você quer estar por cima, você quer ser feliz, você quer ser honrado, você quer ser exaltado, você quer que eu esteja com você, mas até quando? Ô bispo, não era isso que eu queria ouvir? Claro que é. Claro que é. A não ser que a gente não quer mudança. A não ser que nós não queremos construir uma vida real, verdadeira. Ou a gente quer continuar vivendo enganado de ilusão? Ou queremos isso? Viver iludidos? Quem vive iludido, vive num lugar inseguro. Porque daqui a pouco, é aquela história, né? Quando nós vivemos por fé, nós plantamos e sabemos o que nós vamos colher. Nós estamos plantando para fazer a colheita certa. É verdade ou não é? Plantamos em oração, plantamos em jejum, plantamos em fidelidade, plantamos em obediência, plantamos na nossa comunhão com Deus, plantamos no relacionamento para com Deus, plantando no desenvolvimento da nossa fé, porque a fé é a minha garantia de vitória, a fé traz à existência aquilo que não existe, a fé produz milagres. Nós não estamos contando com a sorte, nós estamos plantando na fé, nós estamos contando com a fé e não com a sorte. É outra coisa. Quantas pessoas contam com a sorte? Acreditando que um dia, como mais ou menos muita gente vive jogando na cena. Não é verdade? Joga na cena porque a hora... E tem mais, tem gente que vive fazendo propósito com Deus e voto com Deus, que se ganhar vai dar 20%, 50% para a obra do Senhor. Ele não precisa não, pode ficar tranquilo que ele não precisa. Ele quer a tua fidelidade. Tudo quanto o dinheiro da cena é dele também. Viu? E mais o mundo todo é dele. Ele faz o que ele quer, ele promove quem ele quer, ele exalta quem ele quer. Tudo quanto há nos céus, na terra, pertence a quem? A Deus. Então, não adianta a gente querer achar que a gente pode fazer negócio com Deus e comprar Deus assim. Não, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar 50%. Quanto foi a última cena? Quanto foi? Não, agora eu não vou achar que você jogou, não. Você assistiu na televisão. Você assistiu na televisão, quanto foi? 220 milhões. Vou dar 100 milhões para a sua obra. Você acha que isso mexe com Deus? Sim ou não? Você acha que isso mexe com Deus? E o que é 100 milhões para ele? O que é 100 milhões para ele? Nada. Absolutamente nada. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Ele. O que Deus quer? Fidelidade. O que Deus quer? Obediência. É isso que Deus busca. É isso que Deus quer. Ah, se fosse assim. Ixi, se fosse assim, a igreja não teria onde colocar dinheiro. A igreja não teria onde colocar dinheiro. Porque é possível que 50%, 60%, 70% dos cristãos por aí já tenha feito esse voto. É ou não é? 50%, 60%, 70% dos cristãos tenham feito esse voto. Não, Deus quer construir, tem toda uma jornada, tem toda uma caminhada de fé conosco. Tem toda, como o povo de Israel. Se Ele quisesse tirar o povo de Israel e transladar o povo de Israel para Canaã, Ele teria feito. Sabia? Mas não, vamos cortar o deserto, no deserto nós vamos aprender várias lições, vocês vão aprender a confiar em mim, vão aprender a viver por fé, vocês vão ver o meu poder, vamos caminhar aqui, vamos atravessar o deserto caminhando, vivendo experiência após experiência, até chegar na terra prometida. Se Ele quisesse ter transportado deles para lá, Ele teria transportado. Passou. Chegou. Foi assim que Ele fez? Não, não. Então, nós precisamos viver uma fé inteligente,
uma fé lúcida. Porque se fosse simples assim, estava tudo diferente, e o povo de Deus era o povo mais, os cristãos seriam o povo mais abençoados, mais prósperos, mais em todos os sentidos. Não é. Deus quer fidelidade, Deus quer obediência. Diga comigo mais uma vez, volta ali por favor. Diga comigo, até quando vocês vão oscilar? Outra tradução diz em dois caminhos, até quando vão oscilar em dois caminhos? De um lado para o outro. Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. Porém, nada respondeu. Passa, por favor. Tiago 1 diz assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Diga comigo, pois tem mente dividida e o que está escrito ali? Instável em quê? Em tudo que faz. Instável. A pessoa que tem mente dividida e é instável em tudo que faz, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma. Por quê? Porque é instável, é oscilante, é inconstante. É inconstante. A instabilidade Deus não aprova. Nós temos que ter um espírito estável. Um espírito estável. Um espírito que não oscila. Uma fé que não oscila. Se eu quero estabilidade na vida, eu tenho que ter estabilidade na fé, estabilidade na mente, no meu espírito, no meu coração. Foco. Amém, pessoal? Passa, por favor. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, diga comigo, e ele fugirá de vocês. Diga comigo, aproximem-se de Deus. Lê ali, por favor. Quem dá o passo? Nós. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Se você não se aproxima de Deus, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu tenho parado tudo para te buscar. Eu tenho parado tudo. Eu tenho buscado ao Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero, Senhor, da sabedoria que vem do Senhor, da revelação que vem do Senhor. Eu quero que o Senhor ilumine a minha mente, santifique a minha mente, amplie a minha mente, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, me ajude, Senhor, a enxergar o mundo espiritual com clareza, a Tua palavra com clareza. Me ajuda, Senhor. Eu tenho me achegado mais e mais ao Senhor. Às vezes, a gente quer que Deus se aproxime de nós, sem que nós venhamos nos aproximar de Deus. Sejamos as pessoas que dão o passo na direção. Deus vem ao nosso encontro à medida, é uma frase que nós temos falado nos últimos tempos. Deus é atraído pela fome. Quanto de fome você tem? Quanto de fome você tem? Deus é atraído pela fome. Se você não tem fome, como é que você vai atrair Deus? A presença de Deus. Amém, pessoal? Volta ali. Pode voltar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Diga comigo, pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Duas coisas, pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm mente dividida, purifiquem o coração. Porque o seu coração é instável, não é estável. O seu coração, há momentos que está firme, há momentos que não está. Há momentos que está na janela olhando para o altar, há momentos que está na janela olhando para a rua. Não vai dar certo.
vai cair e vai machucar. Pode ser que não machuque, porque a primeira morte que acontece com a gente é a morte espiritual. É a primeira morte, é a morte espiritual. Se nós pegássemos tudo isso aqui, olha que coisa incrível, né? Eu comecei perguntando aqui quem já leu o livro de autoajuda, quem já assistiu uma palestra, está tudo aqui. Foco, não tenha a mente dividida, seja uma pessoa focada, seja uma pessoa constante, seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa comprometida. O que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Na direção, na bênção de Deus, não tem como dar errado. Se Deus não erra, você não vai errar. Se Deus não perde, você não vai perder. Se Deus está à frente do negócio, como é que não vai dar certo? Como é que Deus não vai te honrar? Só que não pode ser do seu jeito, não pode ser da sua maneira. Se você continuar conduzindo a sua vida do seu jeito, da sua maneira, é o que eu falava outro dia. Tem gente que acha, eu tenho o meu jeito de servir a Deus. Querido, desculpa, não tem várias maneiras. Não tem várias maneiras. Quem acha que tem várias maneiras, não tem várias maneiras. É o que nós falamos. Se nós pegarmos aqui para fazer um bolo, eu te dou o ingrediente e pego o ingrediente. Se você não souber preparar, ou se eu não souber preparar, o seu sai maravilhoso, perfeito, o meu sai uma droga. É verdade ou não é? Sim ou não? Nós podemos pegar aqui os ingredientes serem os mesmos. Você consegue fazer uma obra de arte. Você consegue fazer algo extraordinário, porque você vai colocar tudo na medida certa, no momento certo, na hora certa, no tempo certo, vai ficar no tempo certo. O seu cresce, o meu mirra. O seu sai maravilhoso, o meu uma droga, uma porcaria. É os mesmos ingredientes. É ou não é? Os mesmos ingredientes. Só que fora o tempo errado, colocando ingrediente na hora errada, no momento errado, da forma errada. É os mesmos. Nós podemos ter uma receita. E isso, onde o senhor quer chegar com isso? É o que nós falávamos no domingo, né? Uma pessoa para desenvolver uma receita bem sucedida, ela passou por vários processos. Ela errou. Foram dezenas de vezes que não deram certo. Agora, eu sou inteligente. Eu já vou seguir dentro da orientação certa, da direção certa. Por que eu preciso errar? Se o cara já errou tantas vezes, se o cara já quebrou a cara tantas vezes, agora ele está me dando a receita de como funciona, de como dar certo, de como fazer algo extremamente bem sucedido, por que eu vou fazer experiências? Está ali já a receita. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? A fé é a mesma coisa. Nós seguimos aqui as experiências. Está aqui, ó. Elias, um homem altamente bem sucedido, dando a receita. Não pode cochear em dois caminhos, dois pensamentos. Não pode. Está aqui Paulo dando a receita. Ó, mente dividida. O homem com a mente dividida, que é instável. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Pessoa que não tem foco. O que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças. É agora. Coloca força no seu sonho, coloca força no seu propósito, coloca força no seu projeto, coloca força numa vida abençoada, coloca força, senão não dá certo. Amém? O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem língua dobre ou dividida, dupla, diga comigo, virá a cair no mal. O que nós falamos agora? Você já viu? Nós temos falado sobre isso nos últimos dias. Isso com pesquisa. A maior parte das pessoas sempre começa o ano dizendo, cheia de planos, cheia de projetos, que vai fazer, que vai crescer, que vai evoluir, que vai fazer o curso, que vai melhorar como
como profissional, que vai viver uma fé diferente, um compromisso diferente com Deus, uma fé completamente diferente, e que esse ano vai comprar isso, que esse ano vai comprar aquilo, e que esse ano vai ser diferente naquilo, e naquilo outro, e que vai perder peso, e que vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. 95% não passa do mês de janeiro. Acabou, mês de janeiro já desandou, já perdeu o foco. 5% das pessoas simplesmente se mantêm focadas, são constantes, são estáveis, constantes, colocam força, a oportunidade que vem coloca força, 5%. E aí? Qual grupo nós vamos fazer parte? A que grupo nós vamos ampliar a estatística aí? A palavra é: vocês não sabem, comparando nós com o atleta, vocês não sabem que de todos que correm no estádio, todos correm, mas apenas um alcança o prêmio? Corre de tal forma, e o texto diz: corram, diga comigo, corram, de tal maneira que alcancem o prêmio. Quando você corre de tal maneira, quando você põe força, quando você coloca a força de tal maneira, você alcança a recompensa, você alcança o prêmio. Quando você não coloca força como precisa, e como diz o texto, né? O texto diz: corram de tal forma, de tal maneira, que alcancem, comparando o cristão a um atleta. E o cristão, ainda, Paulo está dizendo assim: eu subjugo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, a minha carne, e o reduzo à servidão, ou a meu escravo. A maior parte das pessoas são vencidas pela sua carne. A maior parte das pessoas não subjugam o seu corpo, não se tornam escravas da sua carne, e não a sua carne escrava delas, ou domina a elas. E aí? O prêmio está aí, mas quem vai alcançar? A recompensa está aí, mas quem vai alcançar? Quem corre de tal forma, de tal maneira, com a disciplina necessária. Porque um atleta tem disciplina. Tem ou não tem? Sim ou não? Atleta tem concentração, não tem? Sim ou não? Atleta tem concentração, atleta tem foco. Até atleta faz a dieta correta. Atleta se abstém do que precisa se abster. Ele tem um objetivo. E é o que nós estamos fazendo. Por isso que a pessoa que às vezes entra num propósito e ele quer fazer do seu jeito, não dá certo. Porque tudo nessa vida tem a maneira certa. Se eu não estiver disposto a renunciar, sacrificar ao jejum, ao propósito de oração, a intensificar, a colocar mais força naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para alcançar, corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Está aí, à disposição, mas quem vai alcançar? Quem correr de tal maneira, quem subjugar o seu corpo, a sua carne, reduzir a servidão, não ser escravo, porque você pode se tornar escravo da sua carne, escravo de sentimentos, escravo de pensamentos, escravo de emoções, e aí te domina. Quando a Bíblia nos dá a receita certa para não cair no mal, para viver uma vida abençoada, para ser cabeça. Amém? Amém, gente?
Olha ali, ó, Salmo 119, 13, diga comigo: odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Opa, eu não posso ser inconstante. Eu não posso ser inconstante. Por quê? Porque Deus quer me abençoar. Deus quer te abençoar. E para Deus te abençoar, você tem que fazer da maneira certa. Você não pode ser inconstante. O inconstante, ele faz do seu jeito, da sua maneira. O inconstante, ele não dá sequência. O inconstante, tudo que ele começa, ele não termina. É assim ou não é? Sim ou não? O inconstante, tudo que ele começa, ele não... Diga comigo, ó, o inconstante, ele não dá sequência em nada. Tudo que ele começa, ele para. Ele não dá sequência. Ele não dá continuidade. E aí vai, a gente poderia vir. E aí? Vou reclamar do quê? Eu vou questionar o quê? Eu vou me lamentar do quê? Aonde nós estamos lendo isso? Na Bíblia. O mundo é cruel para mim ou eu mesmo estou sendo cruel? O mundo é mais difícil, tudo no mundo é mais difícil para mim ou eu estou fazendo mais difícil? Ou eu estou fazendo mais difícil? Pense nisso, por favor. Orar é fácil? Sim ou não? Orar é fácil? Mas é bom? Então por que a gente não faz, se é bom? Jejuar é fácil? Não. Não é. Mas é bom? É. Por quê? Porque fortalece o meu espírito. Entrar num propósito, colocar força, consagrar como a Bíblia me ensina, todos os meus planos, os meus projetos ao Senhor. Entrar numa disciplina como um atleta. Uma disciplina, botando mais força, intensificando, concentração, porque eu tenho um foco, eu tenho um objetivo para esse ano. Como eu tenho mostrado aqui, tem gente caminhando para trás, tem gente caminhando devagarzinho, tem gente caminhando mais rápido, mas tem gente já correndo. Tem gente lá na frente. E o que eu quero? Se eu não colocar força, não adianta eu reclamar, porque aquele está lá na frente. E é o que eu disse. Não adianta eu pedir alguém para me esperar. Eu coloco força e acelero o meu passo para acompanhar. Amém? É isso. Passa, por favor. Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Por isso que é tão importante nós fortalecermos o nosso espírito. Por quê? Se eu vivo segundo a carne, eu tenho a mente voltada somente para o que a carne deseja. E o que a carne deseja? Infelizmente, o que a carne deseja? Se você caminhar segundo a carne te destrói. Ela te prejudica tremendamente. A carne, ela tem mais prazer no pecado. Ela tem mais prazer. A carne, se você deixar, ela só quer dormir, comer e folgar. É o que a carne quer. Isso biblicamente. Biblicamente. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E aí, se eu vivo segundo o Espírito, a minha carne não me vence, ela não me domina.
que nós falamos nesse domingo? A fé, diga comigo, a fé ativa o ânimo. Quem vive por fé, o ânimo é maior. Quem vive por fé, o ânimo, a força é maior, porque a força, quem vive por fé, ele sobe a um nível superior. A sua força, ele tem uma força sobressalente. Sabia disso ou não? Quando você está muito motivado, quando você está, pode prestar atenção, que quando você está cheio de fé, focado, motivado, cheio de sonhos, você não cansa. Você quer fazer. É assim ou não é? Você quer fazer. Diga mais uma vez comigo, a fé ativa o ânimo. Então, a fé, ela traz um ânimo superior, ela te dá uma força sobressalente, que você não mede o esforço, o sacrifício, porque você tem um objetivo, que é alcançar aquele benefício, aquele sonho, aquele projeto, aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Deus tem, o Espírito Santo tem colocado dentro de você, porque nós aprendemos com a Bíblia que Deus coloca sonhos dentro de nós. E quando Deus coloca esses sonhos, é porque Ele quer materializar. Agora, em nada dispensa a parte humana, aquilo que nós temos que fazer. Amém? Já viu uma pessoa que ele não tem fé? Ele é o quê? Ultra mega desanimado. Tudo é difícil. Tudo é complicado. Porque a fé ativa o ânimo. A fé nos motiva. A fé nos impulsiona. A fé nos faz acreditar no que a maioria não acredita. A fé nos faz crer no que a maioria não crê. Porque quando a pessoa não acredita em algo, ela nem luta por aquele algo. Ela nem se esforça por aquele algo. Porque dentro dela já está aquela voz, para que eu vou fazer se não vai dar em nada? Por que eu vou fazer se nada vai mudar? Então ela nem faz. Está entendendo ou não? Sim ou não? Por favor, gente, o que eu estou falando para você aqui, tem mudado vidas, não só aqui na nossa região, mas aonde as nossas mensagens têm chegado, vidas têm sido transformadas. Então, por favor, leva a sério. Leva a sério, porque a receita está aí. A receita está aí. Nós temos mostrado continuamente para vocês a história de pessoas, a história de vidas sendo transformadas. Pessoas vivendo o que jamais imaginou viver. Pessoas alcançando uma vida plena, uma vida abençoada, como jamais imaginou. E a receita nós extraímos de onde? Da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. E se colocarmos em prática, não tem como não funcionar. Fique em pé, por favor. Estou concluindo já. Pode passar? Diga comigo, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Pode passar. Acabou? Outra tradução? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém. Amém? Deus tem nos dado oportunidades. O reino
dos céus. O reino dos céus é conquistado à força. Os que usam de força se apoderam dele. O reino dos céus começa aqui, aonde Deus tem o seu governo. Isso significa que eu posso começar a viver, desfrutar de um pedacinho, de uma parte do reino dos céus aqui, da vida gloriosa aqui. E posteriormente, a plenitude do reino. Ou do inferno também. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Eu não posso fazer do meu jeito, eu não posso estar no lugar certo, ouvindo ensinamentos que transformam a minha vida, e sentado na janela, olhando para fora e para dentro. Eu não posso ser o cristão da janela, porque o cristão da janela não está focado aonde deveria estar. E o sono vai te pegar. E sentado no lugar errado, a queda é grande. E pode ser fatal. Tem que estar focado, com os olhos no lugar certo. Ou é ou não é. Até quando vocês vão cochear em dois caminhos, em dois pensamentos? O homem que tem mente dividida é inconstante em tudo que faz. Nós lemos ali. Nós lemos. Então eu preciso colocar foco. Eu preciso colocar força. O que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças, porque na sepultura não há o que fazer. Não há atividade. Não há atividade. Então é agora. É agora. É agora que você tem que colocar força. É agora que você tem que buscar a Deus, a visão, a direção, a revelação e o cumprimento. Os heróis da fé alcançaram promessas. Corram, coloca aí por favor, Coríntios, corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Nós somos um atleta. E atleta tem período de conta. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Diga comigo, corram de tal modo que alcancem o prêmio. E mais, todos os que competem nos jogos submetem, diga comigo, a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que vem de Deus não é passageiro, não. O que vem de Deus não é momentâneo. Não é passageiro. E mais, sendo assim, diga comigo, não corro como quem corre sem alvo. Nós não estamos correndo atrás do nada. É com o objetivo certo. É com foco, tá vendo? Tem alvo, tem alvo. Tem alvo. Não estamos correndo desnorteado. Para onde você está correndo? Não sei. O que você está fazendo? Não sei. Não, nós temos alvo, nós temos um propósito. Nós temos um objetivo. Você não está correndo sem alvo. Tem propósito ou não tem propósito? Tem sonhos ou não tem sonhos? Quer dizer que ele não vai cair do céu, não. Ou você vai correr de tal maneira que você vai alcançar, e não luto como quem esmurra o ar. Não estamos dando murro no vento não, viu? Não estamos dando murro no vento não. Não é no murro no nada. É algo certo. Diga comigo, mas esmurro o meu corpo
e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É muito fácil a gente ensinar os outros, né? É muito fácil a gente falar assim para os outros: sabe o que você precisa fazer? Você precisa pegar firme com Deus. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa orar. Você precisa orar. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa colocar em prática. Não, nós precisamos viver primeiro, colocar em prática isso. Nós precisamos colocar em prática. É isso. Coloca força. Coloca força, tenha propósito. Queira o Espírito. É o que eu tenho dito nos últimos dias, né? Ainda que você não tivesse ninguém para te apoiar, ainda que você não tivesse ninguém para te incentivar, a partir do momento que você entrou aqui dentro e Deus tem falado com você, Deus tem te empurrado, te impulsionado, Deus tem te dado direções, Deus tem mostrado o que fazer, como fazer, que acredita em você, te dando a direção do que fazer. Por que você vai olhar para os lados? Para que você vai escutar palavras de quem talvez só te joga para baixo, não te incentiva, não te motiva, sendo que Deus... Então não há desculpa. Não há desculpa. A gente se envolve com quem a gente quer. Está entendendo o que eu quero dizer? É o que eu tenho falado. Se você ficar envolvido só com gente da cabeça pequena, a sua vai se resumir a um caroço de azeitona. Se você só está no meio de gente que só fala de problema, você também só vai falar de problema. Se você está no meio de gente incrédula, você só vai falar de forma incrédula. É escolha. Tudo nessa vida é escolha. Então nós precisamos aprender, no mínimo, a fazer as escolhas certas. É verdade ou não é? Pega o teu propósito, segura no seu coração. Segura no seu coração com seus olhos fechados. O que é uma vida plena para você? O que é uma vida gloriosa? O que você sonha para a tua vida? O que você tem almejado, desejado para a tua vida? Como é que você quer que seja esse ano? Agora você vai ter que colocar força nisso. O que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças. Na sepultura não tem atividade, não tem o que fazer. É agora, é vivo. É viver uma vida abençoada agora. É correr de tal maneira que você alcança o prêmio. Bispo, eu não tenho ninguém para me apoiar, vem sozinho. Eu não tenho ninguém para me ajudar, tem Deus. Tem Deus. Eu não tenho ninguém para me incentivar, tem Deus. E a igreja falando pelo Espírito de Deus. Olha aqui para mim, por favor. Querido, eu sempre falo isso, eu estou no projeto. Se você não fizer, eu faço todo ano. Eu faço todo ano. Cada um deles. Cada propósito. Eu descobri que uma vida abençoada não é de graça. Eu descobri que uma vida abençoada, tudo nessa vida tem um preço, não tem? A gente escolhe o preço que quer pagar. Eu escolhi o preço da obediência, o preço do sacrifício, da renúncia. Eu escolhi pagar o preço que me traz o benefício. Se você não fizer o propósito, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vivo isso. Eu vivo isso porque tem coisas na vida da gente que não tem preço. Eu sempre falo sobre isso. De vez em quando eu paro para olhar algumas coisas na minha vida, eu falo, isso não teria como comprar. Isso não teria como comprar.
Não teria como eu adquirir isso com dinheiro. O Senhor nos dá tudo que o dinheiro pode comprar e tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Tudo que o dinheiro pode comprar, eu posso ter. E tudo que o dinheiro que não pode comprar, que só Deus pode me dar, eu posso ter. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem felicidade. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Estou certo ou estou errado? Tem gente que não tem dinheiro, mas não tem o prazer de ser amado. Não tem o prazer de ter uma família abençoada. E a bênção de Deus é plena, é completa. Só que isso tem um preço. A gente escolhe que preço quer pagar. A gente coloca força para buscar a Deus, força para buscar o Espírito, força para orar, força para jejuar, força para buscar a visão que vem, a revelação que vem do alto, força para buscar o favor, a graça de Deus sobre nossas vidas. Força para colocar a palavra em prática na sua vida, no dia a dia, a cada momento, a cada minuto. Para colocar na sua casa. Para colocar com a sua família. Força, a gente coloca força. É o que eu tenho dito. A receita, eu já saí do fundo do poço, já vivi momentos de dores insuportáveis, de chorar por muito tempo, ser humilhado, envergonhado, miserável, fracassado, derrotado em tudo. Eu aprendi a colocar os ingredientes, a fazer uso dos ingredientes da forma certa. Está aí, a receita nós estamos dando a vocês. Receita essa que eu tenho compartilhado com muita gente. E elas estão subindo ao altar e testemunhando que já estão comendo desse bolo maravilhoso. Então não pense você, a vida é tua. Quero deixar isso claro a você. A vida é tua. Deus coloca pessoas no caminho da gente para ser bênção na vida da gente. Deus coloca pessoas no caminho para nos ensinar. É tão bom, você olha, poxa vida, o que eu tenho? Eu não preciso quebrar a cara, está aqui a receita diante de mim. Vou seguir essa receita. Vou fazer a minha parte, porque eu quero. É importante que você entenda isso. Deus pode te dar tudo que o dinheiro pode comprar e tudo que o dinheiro não pode comprar. Tudo. Vocês viram aquele testemunho que eu postei ou não? Chegou a ver aquele testemunho que eu postei do casal? Ou não? O empresário, ele dizendo assim, porque um mega empresário, um grande empresário, infelizmente o filho, escapando para a noite, para a balada, sofreu um acidente, e foi para a UTI e ficou em coma. Com o filho na UTI em coma, tinha dia dele e a mulher dobrar os joelhos na porta do hospital, na calçada suja para orar. Nada podia trazer de volta aquele filho. Houve o dia com todo aquele dinheiro que ele tinha, dele chegar e perguntar para o médico, aonde está, quem é? Ele não perguntou nem quanto custa, aonde ele está. Me diga quem eu tenho que buscar, aonde ele está, que eu vou buscá-lo. Quem pudesse curar o filho dele, e quem podia trazer o filho dele de volta, não estava nessa terra. Não estava aqui. E não se compra com dinheiro. Aquele homem viu que toda a riqueza que ele tinha, se falasse assim para aquele homem, olha, a vida do seu filho vai constar toda a fortuna, ele dava na hora. Ele entregava na hora. Ele entregaria na hora. Porque toda a fortuna dele não podia trazer o filho dele de volta. Só Jesus. E foi orando, se colocando na posição certa,
buscando a Deus. Então, aonde eu quero chegar? Que Deus, a bênção de Deus sobre nossas vidas, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar e aquilo que o dinheiro não pode nos proporcionar. Só Ele. Só Ele. E ninguém mais. Ele é a fonte de todas as coisas. Coloque isso dentro de você e leva a sério a sua fé e a oportunidade que Deus tem colocado. Volta a Eclesiastes, por favor. A oportunidade que Deus tem colocado diante de você. Porque o que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força. Muda essa tradução, por favor. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. É agora. É agora. Então, coloca a força. Põe força, porque Deus tem uma vida gloriosa para você. Fala com Deus.